Na Grécia Antiga, as pessoas já tinham uma noção de o que é que deveria ser um átomo, né? Que é um pedaço indivisível, por isso essa palavra átomo, né? Significa parte indivisível, né? É, então, já existia essa ideia de você ter o átomo como sendo um pedaço indivisível que compõe a matéria, né? E aí, mais tarde, tipo, isso foi deixado de lado por muitos séculos, e aí mais tarde foi que surgiu novamente essa ideia no meio científico com o chamado modelo de Dalton, que também pensava em átomos simplesmente como bolinhas que se juntavam e formavam a matéria, né? E agora sim, hoje em dia, se você perguntar para alguém como é que é um átomo e você disser, será que o átomo é só uma bolinha que se junta e as bolinhas se juntam e formam a matéria, né? Será que é só isso? A pessoa vai dizer, não, não, claro que não. Tem que ter um elétron, tem que ter um próton e etc, né? Se você pedir para alguém desenhar um átomo, geralmente a pessoa vai pensar na ideia do átomo como aquela em que você tem um núcleo com um próton e uma órbita de um elétron, assim. Esse talvez seja o modelo mais senso comum de átomo hoje, né? Mas e aí, de onde foi que você tirou essa ideia aqui? De que existe carga negativa, carga positiva? De onde é que você teve essa ideia que a carga negativa e a positiva estava lá dentro dos átomos e é desse jeito que a gente conhece? Por que, que a gente sabe que tem elétron e tem próton, né? Então eu vou começar a discutir essa ideia de por que, que existe elétron é, a partir desse experimento de Thomson. Esse daqui foi um experimento que foi feito há bastante tempo já, que deu as primeiras noções, as primeiras evidências de que deveria existir uma partícula carregada que faz parte de toda a matéria, de qualquer tipo de matéria que você tiver, e que essa partícula carregada é sempre a mesma e etc, né? Então, foi no experimento de Thomson que foi que se começou a ter essa noção de que deveria existir essa partícula que está presente em toda a matéria. Então, isso lhe dá uma noção de que o átomo, que no modelo de Dalton é simplesmente uma bolinha, agora com a ideia de Thomson, o átomo não pode mais ser simplesmente uma bolinha, ela tem bolinhas carregadas dentro dela também, que são os elétrons, né? Mas o que é exatamente esse experimento de Thomson aqui? É, eu vou fazer aqui um esquema dele, e o esquema que eu vou fazer ele vai ser bem simplista, o experimento de verdade é um pouco mais complicado que isso, certo? Mas eu vou fazer bem simplista para ficar mais simples até para quem quiser ensinar isso em ensino médio ou alguma coisa assim. Esse é um exemplo muito bom de aplicação de teoria de eletricidade e magnetismo e de mecânica clássica, certo? Então vocês vão ver que a gente só precisa de conceitos de mecânica clássica e de eletricidade e magnetismo para entender isso. Bom, a ideia é o seguinte: você tem aqui uma espécie de tubo de onde vão sair, desse tubo aqui vai sair partículas que elas vão vir, por exemplo, de um gás que está aqui no tubo, né? Então esse gás vai emitir partículas, né? E aí essas partículas são as que eu quero estudar. Seria aí tipo que agora a gente sabe que são elétrons, né? Mas essas partículas elas vão andar aqui no espaço, certo? E elas atingem um anteparo e quando elas atingem um anteparo, elas marcam o anteparo. E aí você vai saber onde é que ela veio parar aqui, né? Pronto. Agora imagine que você vai fazer essas partículas que estão aí passar por uma região em que você tem um campo magnético. Então agora eu vou colocar uma mola aqui no meu aparato. Vou colocar uma mola aqui por fora, né? E aí, a mola que eu digo aqui, na verdade, seria tipo uma bobina, né? Para gerar um campo magnético aqui, certo? Eu vou gerar aqui um campo magnético entrando nesse plano aqui. E aí, se eu gerar esse campo magnético nessa direção aqui que está entrando no quadro, certo? Eu estou desenhando aqui, imagina que está em perspectiva, certo? Então, esse campo aqui, na verdade, ele está entrando no quadro, tá? Então, se esse campo está entrando no quadro, vocês devem imaginar aí que essa partícula, então, vai sofrer uma força que vai defletir essa trajetória dela. Hoje a gente sabe que essa partícula é, é carregada, né? Mas na época ninguém sabia nada sobre ela, né? Então imaginem vocês aí que eles viram essa partícula vir aqui, quando você coloca o campo magnético aqui, ela começa a defletir para cá. E aí ela vem parar num canto diferente do anteparo que você tinha, né? Então essa partícula ela precisa ser carregada. Notem que na época as pessoas já conheciam a ideia de carregado, certo? A ideia de carregado eletricamente já se conhecia desde a época de Tales de Mileto, etc. Né? Você friccionava uma coisa na outra e via que aquilo ali estava carregado, etc. Mas não se sabia do conceito de elétron exatamente, certo? Porque elétron significa dizer que a carga é quantizada, não é simplesmente dizer que está carregado. É que não só está carregado, como a carga é quantizada. Ela sempre tem que ser um múltiplo de E, que é a carga do elétron, né?
Então, isso é o que eu estou querendo mostrar. Esse detalhe é o que a gente vai começar a aprender a partir daqui, né? Então, ó, o que eu estou dizendo é que essa partícula que foi colocada aqui, ela foi defletida e aí ela foi defletida, então, por uma... Se ela foi defletida, ela sofreu uma curva e essa curva tem um certo raio, né? Então, tem aqui um raio que eu vou colocar aqui. E aí, como é que eu vou saber, então, que raio é esse aí? Eu poderia fazer uma coisa desse tipo aqui, né? Eu poderia dizer que se isso aqui for uma curva, houve uma força centrípeta aqui. Qual é a força centrípeta? É a força magnética, né? Essa força magnética, como o campo está entrando no quadro e a partícula está com a velocidade para a direita aqui, essa força está para baixo e o valor dela é simplesmente carga... vai ser carga... velocidade, campo, deveria ter um seno do ângulo aqui, né? Era para ser Q, V, B, seno de θ, porque na verdade é um V vetor B, né? Mas aqui o ângulo vai ser 90 graus, né? No formato que eu coloquei aqui. Isso aqui é a força magnética, né? Então essa deveria ser o que eu estou chamando de FM. E a força magnética, ela faz o papel de força centrípeta nesse caso. Então, como ela é a força que faz o papel de centrípeta, pela mecânica clássica, pela cinemática, a gente sabe que essa força centrípeta deveria ser uma coisa do tipo mv2 sobre R, né? mv2 sobre R. E aí aqui eu tenho uma carga dessas bolinhas que estão saindo daqui, certo? Dessas partículas que estão saindo daqui. E o que eu quero é essa carga, certo? Então, essa carga que eu estou colocando aqui, eu vou querer estudar ela, eu quero saber como é que é essa carga, se gases diferentes têm cargas diferentes, por exemplo, alguma coisa assim, né? Aí, então, ó, eu posso cancelar aqui esse V com esse V que está aqui, e eu vou acabar encontrando uma coisa tipo assim, mv sobre B vezes R. E aí o campo foi eu que coloquei, o raio eu estou olhando aqui, a massa da partícula eu não sei e a velocidade eu não sei, né? A velocidade com que ela chegou aqui. Aí você nota que eu não tenho como ver a partícula chegando, então eu não tenho como saber a velocidade dela e nada, né? Mas eu tenho como estimar essa velocidade de uma outra forma. Eu poderia, por exemplo, agora eu vou melhorar aqui meu aparato aqui e dar mais uma possibilidade para ele, que é, eu vou colocar placas paralelas carregadas aqui nesse sistema, certo? Então ele agora vai ser, a partícula vai passar pelo meio de duas placas paralelas aqui. E essas placas aqui, como elas estão sob uma certa tensão, elas vão gerar também um campo elétrico perpendicular ao sistema. Esse campo elétrico aqui eu vou colocar aqui, ele vai ser um campo assim, então, né? Então vamos supor que eu coloquei o campo aqui, né? Quando eu colocar o campo nessa direção, os elétrons vão ser puxados para cima e aí eu vou corrigir a força magnética, né? Então, se eu corrigir essa força magnética, eu vou encontrar vai ter uma hora que essa força vai ser corrigida, né? E nessa situação aqui, você vai acabar vendo a linha sendo horizontal novamente. Quando isso acontecer, eu sei que campo foi que eu coloquei, né? Fui eu que coloquei essas placas, eu tenho como saber que campo é esse. Quando isso acontecer, a força magnética vai ser igual à força elétrica que eu coloquei aí. Mas a força magnética ela precisa ser QVB. E a força elétrica precisa ser carga vezes o campo elétrico. Aí eu posso cancelar os Qs e eu encontro quem é o V. O V, na verdade, é o campo que eu coloquei elétrico, que cancela o magnético, dividido pelo campo magnético que eu coloquei. Eu sei tanto o E quanto o B, então eu tenho como saber qual é a velocidade. Aí agora é só você substituir aqui. Então o que eu tenho agora é M, aí o V não precisa mais ser V, é só E sobre B. Quando esse B aparecer aqui, ele vai ficar B ao quadrado e esse R continua aqui, né? E aí, qual é o problema dessa abordagem aqui? É que faltou a massa, né? Então, na verdade, esse é um problema do experimento de Thomson. Ele não encontra carga de verdade, ele encontra razão, carga, massa. A razão entre a carga e a massa. Ela vai ser B2 sobre R. E aí, o que é surpreendente, o que foi surpreendente na época para eles lá? É que essa partícula, independente do que você coloca aqui para emitir partículas, sempre sai a mesma partícula daqui no sentido de que sempre a razão carga-massa vai ser a mesma. Você pode trocar por qualquer coisa aqui, sempre vai aparecer essas partículas e elas sempre têm Q sobre M igual a essa expressão aqui e vai dar sempre o mesmo valor de Q sobre M. Então, qual é o indício que isso me dá? Que existe uma partícula que está presente em toda a matéria.
E o problema é que agora essa uma partícula não pode ser simplesmente o átomo, ela é uma partícula carregada, né? E os átomos a gente sabe que eles não são carregados a priori, porque senão toda a matéria já seria carregada, e ela não é, a matéria a priori é neutra, né? Então, o que eu tenho aqui é que essas partículas são carregadas e são a mesma carga e ela está presente em toda a matéria. E aí eu sei quem é a razão carga-massa aqui agora, né? Mas qual é a conclusão agora que o Thomson fez? É que o átomo não pode mais ser o átomo de Dalton, né? Que é simplesmente uma bolinha sem nada lá. O átomo, ele precisa ser uma bolinha. Lembra que na época não existia próton, não existia nada desse tipo. Ninguém sabia nem o que era um objeto carregado de verdade. Mas o modelo de Thomson, então, acabou sendo assim, ó. Você tem uma bolinha, que era o átomo, mas ele tinha que estar carregado, porque existe elétron, eu acabei de descobrir que existe elétron, então você tem elétrons incrustados nessa bolinha. Tá aqui os elétrons. Elementos diferentes vão ter um número de elétrons diferentes, e aí você vai ver isso aqui, né? Mas o átomo não pode ser carregado, ele tem que ser neutro a priori. Então, existe uma carga positiva igual a essa daqui, ó. Desenhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, eu tenho que desenhar 5 maisinhos aqui para cancelar, né? 4, 5. Eu desenhei 6, né? Então, eu tenho que botar 6 maisinhos aqui. 3, 6. Pronto. Mas isso aqui tudo não está sendo considerado que existe uma carga positiva, não. Existe uma bola com uma carga positiva, uma carga quantizada positiva. Estou dizendo que a carga positiva está distribuída em toda essa bola aqui. E cargas negativas, que essas são as únicas que eu conheço que existem, por causa do experimento de Thomson, essas cargas negativas estão incrustadas aqui dentro. Esse daqui é o que era chamado de modelo de pudim de passas, né? Para o átomo para o modelo atômico, né? Então, esse modelo ele foi aceito nessa época do Thomson, mas posteriormente o Rutherford mostrou que esse modelo também ainda não estava perfeito. Mas, por enquanto, então agora, nesse experimento de Thomson, as conclusões são: eu sei qual é a razão carga-massa, é aquela que eu acabei de mostrar, né? Eu consigo calcular aquilo ali a partir de dados experimentais, e ela é sempre a mesma, toda a matéria tem a mesma carga, e a mesma partícula com essa carga, a razão carga-massa. Então, existe uma partícula que compõe toda a matéria do universo, né? Essa partícula seria o elétron. Então, como esse elétron é carregado, no átomo ele precisa existir, então o átomo precisa ter uma distribuição de carga positiva de alguma forma para poder cancelar isso e isso ficar neutro, né? Então, é isso.